Não é a altura para tiros no escuro. Marcos Mendes é o primeiro peso pesado a apresentar-se às presidenciais e já colocou um almirante na mira, mas também disparou na direção de Marcelo. Lá por fora ainda não cessaram os tiros na Ucrânia e Trump já apresentou a fatura a Zelensky pelo apoio militar. 500 mil milhões de dólares em minerais críticos. Venha daí, bem-vindo ao episódio 165 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira e ainda aqui com o tema das presidenciais em grande ebulição, tanto do lado do PS como do lado também do PSD, com a apresentação de Marcos Mendes. Olá, boa tarde a todos. Estamos a gravar hoje quarta. Sim, mas é um assunto que é assim, é um assunto que tem marcado, porque Sem as pessoas dúvida. depois gostam destes campeonatos de pessoas e de personalidades, mas depois, ao fim e ao cabo, como eu tenho dito, isto depois é uma cortina de fumo para os problemas que interessam mais aos portugueses, aliás, como Sim. salientou o general Lianes. E, portanto, acho que há outros temas interessantes É a muito cedo, acontecerem. dizia o general, não é? Sim, é muito cedo, disse Ramalhianos, claro, E e de facto é. taxativo, e de facto é. Agora, o que de facto nós temos é a única coisa, enquanto ali no PSD temos Luís Montenegro, que já não precisa de se preocupar porque tem um candidato, o Pedro Nuno Santos ainda não tem. Mas atenção aqui com uma pequena nuance, que já era Uhum. notícia de ontem, hoje outra vez, que é por causa de Marcos Mendes não ter dado uma palavra no arranque da sua candidatura ao líder do CDS, que está em coligação no governo, portanto aquilo não caiu bem entre os centristas. Temos ali um problema na ADI. E, portanto, além disso, como nas sondagens não há grandes estímulos, em termos de audiência, também não foi nada brilhante a prestação de Marcos Mendes na segunda-feira, tanto na TVI como na CNN, é importante Uhum. esse dado. E, portanto, a notícia era que de facto, o CDS ainda aguarda por Paulo Portas. E que o próprio, segundo vozes de fonte próxima, vai deixar agora o tabuleiro assentar, ver quem são os candidatos, ver os momentos e decidirá mais para a frente. Isto significa que corre à direita a sensação de que Marcos Mendes não está a empolgar nem o partido, nem os seus aliados. Muito Aliás, menos houve aqui, diz, tu falaste há bocadinho de nuances, Rui. Houve aqui uma nuance que foi o Luís Montenegro ter-se comprometido que o candidato presidencial apoiado pelo PSD tinha que ser do PSD, seria do exato, PSD, e a primeira coisa que Marcos Mendes fez foi entregar o cartão do partido quando apresentou a exato, sim. candidatura. Sim, é aquela coisa, é aqueles gestos que parece que um político faz aquilo, acham que aquilo é tudo. Toda a gente sabe que o Marcos Mendes é do PSD, portanto não é preciso entregar cartão. Porquê? Porque eu também tenho a certeza que Marcos Mendes, se for Presidente da República, fará o melhor enquanto sendo Presidente de todos os portugueses, até um homem de consenso, é um homem moderado, portanto, e se ele tem essas condições pessoais para fazer isso, esses gestos, parecem aqueles gestos que entregue do partido, sou o candidato de todos. Toda a gente sabe que ele é do PSD. São daquelas Uhum. coisas que são simpáticas, são jogos florais. Agora, esta questão da parte de Paulo Portas tem a ver com isso, do candidato do centro-direita, Marcos Mendes, não estar a empolgar. Ora bem, à esquerda. Nós à esquerda tivemos, como viram no meu programa, tivemos Augusto Santos Silva na segunda-feira, e o Augusto Santos Silva, portanto, foi muito claro numa coisa, que é, ele não disse que era tempo de apresentar candidaturas, disse é que é tempo daqueles que se podem ser candidatos dizerem que não são Se candidatos, querem ou não. se querem ou não. Ainda elogiou a Leonor Beleza, que se pôs logo ao fresco, elogiou Mário Centeno, que se pôs logo ao fresco, e portanto aquilo parece quase uma arma de arremesso para que António Vitorino, se não quer ser, que diga já. Porque se ele disser que não, o próprio Augusto Santos Silva, como ele já disse, até para Presidente de Junta está disponível. Portanto, este é o jogo floral também do PS. Agora, tenho a certeza que neste momento Pedro Nuno Santos está completamente tranquilo com o candidato que vier. Claro que ele não quer ter dois candidatos. Não quer, para quê? Para não dividir toda a horda de apoiantes do PS. Mas, naturalmente, ele queria ter só um, mas pode acontecer dois. Isso não é controlável. Pode é controlar que personalidade vai dar o apoio, uh, até em termos. Aliás, já lá vamos falar disso daqui. Uhum. Apoios pode dar a essa personagem. Mas cada vez mais se vê que poderá ser António José Seguro o candidato. António Vitorino, vamos ver, corria o rumor esta semana, muito interessante, que António Vitorino anda a fazer este filme todo, ia deixar falar-se dele,
mas que poderia ser o sucessor de Luís Marques Mendes no comentário na SIC Notícias à noite. Mas é um rumor, é um boato, não sei se depois tem fundamento ou não. Mas é curioso, é um rumor Uhum. curioso. Mas, portanto, eu julgo que esta questão das presidenciais, e depois continuas como tu vês, o Almirante Gouveia e Melo é silencioso, nem precisa de fazer nada, e portanto estamos neste espetáculo que eu acho sinceramente não vale a pena. Entretanto, e por falar em candidatos, vais assinalar aqui o estranho caso da Câmara Municipal do Porto, É, em que Rui Moreira anunciou o seu sucessor, mas o sucessor prefere aguardar mais um pouco. é aquilo que me parece. Como sabes, eu tenho uma grande relação com o Rui Moreira, que foi ele que apresentou o meu livro no Porto, e portanto tenho uma enorme estima por ele. O que me parece é o seguinte: o Rui Moreira ainda ficou com algum remoque daquela questão da escolha do Parlamento Europeu, onde poderia ter sido ele, e a meu ver teria sido o melhor candidato do PSD como número um, e depois o Sebastião aparecer como número dois do Rui Moreira. Acho que seria uma lista muito mais forte, com uma personalidade mais reconhecida, mais velha. E, portanto, parece que esse remoque parece que está a dar gás ao Filipe Araújo, porque se o Filipe Araújo for candidato, e tem havido muitas movimentações no sentido que o Pedro Duarte, que tudo indica, não digo já aqui que é certo, porque depois as sondagens podem assustar, mas o Pedro Duarte está a fazer tudo para que o Filipe Araújo apareça como número dois, e trazendo também esse movimento independente que apoiou o Rui Moreira, que é fácil de explicar, porque o Filipe Araújo, e vai acontecer isto em muitas câmaras deste país, se o Filipe Araújo, que é um movimento independente, tiver um resultado muito alto, é mais difícil ao PSD ganhar câmaras. Isso passa-se também em outros conselhos com o Chega, onde o Chega tiver resultados altos, onde houver movimentos independentes. Olha, vou dar um caso, o caso de Cascais, em que o incumbente, o Carlos Carreiras, sai, o que era número 2, o Miguel Pinto Luz, está no governo, agora é Nuno Piteira Lopes, que era o número 3, que vai ser o candidato. Mas se houver o tal movimento, e pelas sondagens que eu tenho conhecimento internas, imagina que aquele rapaz, o João Maria Joné, que é Uhum. candidato a Cascais, se tiver 17%, se o Chega tiver 10%, é mais difícil ao PSD ganhar. Portanto, isto são exemplos que eu estou a dar em que vai acontecer Sim. isto em vários pontos do país, tanto com o eleitorado do Chega como o eleitorado independente. No caso do Porto Independente, e, portanto, julgo que neste momento o Porto vai ser uma das campanhas mais entretidas, porque efetivamente alguma coisa vai mudar. Ou fica no movimento independente e continua o movimento independente próximo do Rio Moreira, ou vai para o PS ou vai para o PSD. Só isso é uma grande vitória de qualquer um dos partidos que o consiga, que é a segunda maior Câmara do país, e portanto a Invicta é o que é. Portanto, acho que são coisas que vão ser muito interessantes de acompanhar. Aliás, nós temos já, foi uma das notas desta semana, o PSD escolher aqui em Lisboa ser a direção nacional a escolher os candidatos autárquicos, exatamente para evitar esta conversata com estes cavalheiros que foram envolvidos no Tutti Frutti. E, portanto, nós vamos ter, e já houve apresentações de candidaturas, e haverá mais agora no futuro, sendo que é verdade que o PS está mais avançado ao nível da apresentação de candidatos do que o Já terá os PSD. nomes quase todos fechados, não é? Para Quase as todos fechados. autárquicas. É verdade, quase todos fechados, praticamente. E o PSD ainda faltam muitos, nomeadamente em algumas câmaras importantes. Vou dar o exemplo da caso de Gaia, por exemplo, que é uma câmara muito importante e que ainda não está escolhida, e o próprio Porto, fala-se que é o Pedro Duarte, mas não está apresentado, mas sobretudo Gaia, que há uma enorme indecisão e uma espera se Luís Filipe Menezes tem vontade de ser candidato outra vez, ou se o candidato vai ser um autarca que tem feito um excelente trabalho, pronto, tem passado, que é o Ribal Esteves, que é o atual Uhum. presidente da Câmara de Aveiro e que termina os seus 3 mandatos, este ciclo em Aveiro, e que pode ser um excelente candidato. Aliás, Aveiro é ali ao lado de Gaia, e os gaienses sabem perfeitamente o trabalho que o Ribal Esteves tem feito. Rui, voltando aqui um bocadinho atrás e ainda falando um pouco de presidenciais, e para quem não percebe muito bem porque é que os candidatos têm tanta relutância em avançar, vais-nos avançar aqui com o autêntico serviço público para perceber, afinal, quanto é que custa uma campanha para concorrer às presidenciais. Eu posso contar isto, não há problema nenhum, tu não levas a mal. Isto no final do nosso programa, a gente ainda ficámos os dois a falar um bocadinho, porque tu querias fazer uma peça que entretanto Uhum. saiu na sexta-feira no Jornal Económico, portanto está publicada, sobre quanto é que poderia custar uma campanha eleitoral. E aquilo que eu te disse, e portanto as pessoas que me estão a ouvir agora ouvem, foi que a base de tudo, portanto depois depende como também nas legislativas, perdão, e nas autárquicas, dependendo do resultado obtido, há sempre uma Uma subvenção que subvenção. pode Uhum. ajudar. Isto depende dos votos obtidos. O que eu te disse logo, com margem para tu fazeres a tua peça, uma margem que te pudesse
ser sólida naquilo que pode custar a ligares ao custo da campanha de Maria de Belém. Uhum. E, portanto, a Maria de Belém, como todos sabemos, ficou a arder, desculpem o termo, com quase 400 mil euros. Porque teve um resultado muito mau, ficou em terceiro lugar, como se lembram, atrás de Sampaio da Nova, e o PS depois não lhe pagou a campanha, e não, como não apoiou ninguém. Ora bem, eu digo-te o seguinte, portanto, mas não te esqueças que a Maria de Belém era candidata, Marcelo Rebelo de Sousa, poderia ser a candidata do PS, que depois não veio a ter esse apoio oficial, e, portanto, quando tu fazes uma campanha para ganhar, pode custar mais. E, portanto, eu digo-te assim, uma campanha de Luís Marques Mendes, uma campanha de António José Seguro, poderá custar mais perto de 1 milhão de euros e até ultrapassar. Vai depender muito da questão Da das visibilidade, não estruturas, é? da Daquilo que se visibilidade que se quer quer, ter, da claro. visibilidade que se quer ter, se é um candidato para ganhar, se é um candidato para vir a terreiro apenas, e portanto tu tens que pensar sempre naquelas questões que têm a ver com custos de estrutura, sedes de campanha, custos de viagens, se há caravanas, se tens os ditos que são voluntários, mas depois são voluntários todos recebem umas massas para acompanhar o candidato. Depois uma nota muito importante que é aí sim que é o tal lado do apoio dos partidos. Os partidos poderão apoiar com as estruturas que já têm nos terrenos. Isto é, outdoors, se fores a uma zona, pá, é fácil de explicar. Em qualquer ponto do país, toda a gente sabe que há zonas de outdoors em que aquele outdoor é de um partido. Portanto, o que muda depois é a propaganda eleitoral, é a É comunicação o política que é conteúdo, é o feita, é o recheio. conteúdo. Agora, aquele espaço, aqueles ferros ali metidos, são de um partido. O que é que os partidos podem fazer? Ceder esse espaço para apoiar o seu candidato. Isso tem, de facto, baixa logo um custo, porque isso são estruturas que já estão pagas, já estão compradas há muitos anos. E, portanto, o PCP, de certeza, as estruturas em Entrecampos tem lá sempre um montado do PCP, naquela coisa vai ter o candidato do PCP, em Entrecampos está lá um outdoor do Chega, vai ter um outdoor do André Ventura, na zona do Saldanha há um do PS, há outro da Iniciativa Liberal, vão lá estar os candidatos, de certeza, e este é o lado de apoio que um partido pode dar. Não vai haver grandes apoios financeiros dos partidos, isso já foi dito tanto por PS como por PSD, há apoio de estruturas, e depois das próprias estruturas concelhias e distritais que podem apoiar ao nível da mobilização, etc. Agora o resto de uma campanha eleitoral pode custar 1 milhão de euros, há quem os consiga arranjar, mas eu acho que hoje em dia cada vez mais não faz muito sentido certo tipo de ações, nomeadamente aquelas coisas que são custosas, aqueles jantares, Uhum. os famosos Muito jantares da carne típicos. assada, pavilhões cheios, depois o candidato é que tem que pagar o jantar, estás a ver? E os partidos, quando era isso, não era ninguém que pagava 10 eurinhos para a carne assada, eram os partidos que bancavam. Isso é caríssimo. Teres 2 mil pessoas num pavilhão a comer à conta é caro. Ponto final. Organização, pessoas, comida, etc. Então isso já não faz sentido, as pessoas já não estão para isso. Pode haver um comício final, uma coisa agora. Acho que são coisas. As campanhas vão se modular, vai ter que haver uso das redes sociais naturalmente, e depois vão ter que se modular para coisas mais pequenas, menos estruturantes, digamos assim. Portanto, eu acho que esse lá é o lado que vai acontecer. Oh, Rui, deixa-me perguntar-te uma coisa. Estás curioso para perceber em que moldes é que vai ser feita a campanha do Almirante Gouveia Melo? Acho que vai ser uma campanha tradicional. Sinceramente, acho que vai tentar, se ele se for inteligente e se tiver uma estrutura de gente inteligente, ele vai tentar fazer o mínimo possível. E depois é ter encontros setoriais, com jovens, ir às empresas, ir a locais de sucesso, tentar ter, por exemplo, um candidato que um presidente de Câmara que o apoia, ir a Oeiras, estar com o Isaltino Moraes, que neste momento uma pessoa popular, Uhum. estás a ver, umas coisas destas. O resto vai ser igual. Depois vão ser os debates. Se queres que diga, acho que não vai gastar muito em estrutura. De outdoors e não sei o que mais. Acho que a sua presença assim, impõe-se. Tu precisas muito, às vezes, de estruturas de outdoors. Quando tens candidatos com pouca notoriedade, tens que os dar a Certo. conhecer por todo o país. Agora o Alcoa foi e-mail, toda a gente conhece. O Marcos Mendes, toda a gente conhece. O Tom António José Seguro teve 10 anos fora da política, mas está com um programa em televisão semanal. Rapidamente as pessoas o conhecem. Portanto, se estivesse no lugar deles, eu cortava muito. Poria, imagina, em vez de pôr 4 outdoors numa cidade média, tinha um, só para manter a minha presença. O resto poupava muito dinheiro, sinceramente, em questões de outdoors. Já não faz mais, sinceramente, é a minha opinião. Uhum. Acho que tem que haver boa estratégia digital,
Não sei se depois o Almirante como é que vai fazer isso. Não estou a ver o Almirante a fazer palhaçadas no TikTok, isso como é óbvio. Nem estou a ver o Marcos Mendes a fazer palhaçadas no TikTok, nem o António José Segura a fazer palhaçadas no TikTok. Mas vai haver o uso dessas redes todas, naturalmente. Rui, e falando das presidenciais passadas, temos aqui um De nome da passadas. Iniciativa Liberal, Olha, Tiago Maia, que foi candidato pela eu IL vou e agora falar, foi expulso. eu vou falar aqui três coisas rápidas, são Certo? três apontamentos muito curtos. Um é o Tiago Maia. Quando foi o caso do Tiago Maia, eu disse logo em plena CNN, o Tiago Maia só tinha uma solução, rá, ré, ri, ró, rua. Demoraram ali algum tempo em termos daquelas comissões internas de ética, etc., para decidir, naturalmente, com um homem que falsifica a assinatura, assumidas pelo próprio. Naturalmente, tem que ser posto a andar por um partido decente. Depois, na parte do Chega, nós tivemos, que é assim, eu acho que André Ventura, aliás, falámos disso na semana passada, como é que tu controlas se um homem tem um caso com um miúdo de 15 anos num site de gay e de encontros gay? Como é que tu controlas isso, Zé? Seja o André Ventura, seja qualquer pessoa do PS, se do PSD, se do Bloco de Esquerda, como é que tu controlas? Então vais fazer uma PIDE interna de cada partido para saber quem é o tipo, se o tipo depois tem estes problemas de orientação, etc., se tem mais práticas. Uma coisa é tu teres, peneirar os candidatos, quem são, se têm processos judiciais antigos, se impende sobre ele alguma acusação. Isso tem que ser bem peneirado, todos os partidos têm que peneirar. Agora, coisas da prática, como é que tu sabes aquela coisa que Do eu já te foro disse, privado, não é? do Muitas vezes. larápio, como é que tu tens um larápio, um tipo que roubava malas, mas isto passa pela cabeça de alguém. Como é que um gajo controla isso? Desculpa lá. Seja do Chega, seja do PSD, seja do PS, há atitudes que são pessoais. Não há nenhuma PIDE partidária que possa controlar. Porque isso tem a ver com os valores de cada um, a maneira de atuar na sociedade. E, portanto, eu acho que André Ventura fez rapidamente aquilo, como eu disse, já tinha a vassoura para varrer Portugal. Tem que ter uma vassoura para varrer estes problemas internos. Quanto mais rápido o fizer, melhor para ele. Agora continuo a dizer isso, como tu sabes, isso eu mantenho. Considero perfeitamente inenarrável que aquele indivíduo dos Açores, que só está a envergonhar os Açores, continue no Parlamento. Isto devia de haver aqui algo tão evidente o que ele fez de mal, que só perturba a reputação de todos os parlamentares e da instituição, que é a Assembleia da República. Devia de haver, naturalmente, dentro do regimento da Assembleia da República, ou no ordenamento jurídico, ou na própria Constituição da República, algo que, de imediato, gente que perturba a imagem da democracia e das grandes instituições portuguesas, nomeadamente ligadas à política, isto tem que ser logo corrido, logo na hora. E, portanto, acho que este é o lado. Para finalizar, uma coisa boa, que é de Uma facto nomeação histórica. uma nomeação histórica, é a Coronel Cláudia Santos, como posse como comandante territorial da GNR e é a primeira mulher na função. No caso, até foi dos Açores, nos Açores. Portanto, olha, aí está uma mulher, vale a pena apoiar. Portanto, sim senhora, darmos os parabéns, não são só coisas más, também há coisas novas boas. Agora vamos ao internacional, Lá pá, por olha, fora, Rui, vamos falar do Trump e a situação na Ucrânia. sim, olha, isto aqui é muito. Vocês sabem o que é que eu digo? Há anos e anos, há 160 e tal programas que eu digo, desde que houve a guerra, portanto, Trump está a negociar diretamente com Putin no final da guerra da Ucrânia, e portanto, depois há de facto aqueles. Isto tem que ser ridículo, isso é ridículo, aquela questão, temos de dizer isso, que é aquela questão da Riviera na faixa de Gaza, é um assunto que é absolutamente ridículo. Isto todo o mundo não é um mundo, não é um negócio em cada canto. Quer dizer, isto é um bocado. Isto viola todas as normas internacionais. Quer dizer, agora tiras um povo dali para fazer uma Riviera. Quer Constróis dizer, ali uns resorts. isto aí é uma coisa que eu sinceramente acho que é o que eu digo. Eu respeito todas as pessoas do mundo, todos os presidentes, etc. Depois critico quando é mau. De facto, esta coisa é um bocado inusitada, este disparate. Depois, como tu vês, o lado sempre do lado do negócio, que é, sim senhora, nós estamos disponíveis para a Ucrânia, aquilo que eu sempre te disse, repara que é sempre aquilo que eu sempre te disse, quem depois faria a reabilitação, as obras, a reconstrução da Ucrânia, seria a malta do Donald Trump. Ao fim e ao cabo, aquilo do exemplo da Riviera de Gaza, quem é que ia fazer? A malta do Donald Trump. A reconstrução de pontes, de escolas, de hospitais na Ucrânia, vai acontecer a mesma coisa. O Donald Trump diz meus amigos, nós estamos disponíveis para continuar a ajudar, mas têm que vir os metais preciosos. Negócio. Nós pomos dinheiro, vocês têm que pagar qualquer coisa. É isto que ele quer. Mas tu reparaste, ao fim e ao cabo é coerente. Na NATO, ele pede a mesma coisa. Ele pede aos senhores da NATO para porem mais dinheiro, para não ser só os Estados Unidos a bancar. Portanto, ele em todo lado
a perspectiva é sempre esta perspectiva de business. A verdade é esta, Uhum. portanto, e é o que é. E há de ser sempre assim. Por isso, é o que temos. Relativamente à sua inspiração, tivemos esta semana duas notas muito importantes. Uma, que é de facto o novo movimento de extrema-direita, que Make Europe Great Again, agora o movimento Uhum. Mega, com todos Marine Le Pen, Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal, e onde também foi André Ventura. André E Ventura pode, esteve lá, não apareceu mas, na foto, mas não, apareceu. não apareceu na foto, mas quero dizer uma coisa, é que eu leio jornais espanhóis. É que nos jornais espanhóis, o André Ventura foi dos mais elogiados pela intervenção que fez, porque em primeiro lugar falou em espanhol, e depois falou do movimento de reconquista, de uma reconquista cristã, face ao mundo islâmico. E, portanto, causou grande impacto. Mas cá em Portugal, por acaso, não vi nenhuma notícia sobre o grande impacto que o André Ventura causou nesse congresso da direita. O que é verdade é que eles vão adaptar em termos ideológicos. O grande criador, o grande pensador foi o Steve Bannon. Já estavam em termos até de comunicação política muito instruídos, muito já bem montados em termos de estrutura. E, portanto, vão aliar-se. Tem neste momento o terceiro maior grupo no Parlamento Europeu de representação política de parlamentares, e ao mesmo tempo não te esqueças, ainda na semana passada falámos disso, cada vez mais em Inglaterra, o movimento do Return, em vez do Brexit, cada vez as pessoas a querer voltar à Europa, e numa altura em que pela primeira vez, é que é pela primeira vez, nunca tinha acontecido, a descrença do Brexit aumenta a força da direita radical nas sondagens. E pela primeira vez, o Reform UK do Nigel Farage ultrapassa o Partido Trabalhista, que teve ainda há pouco tempo maioria absoluta, e de longe o Partido Conservador. Portanto, este lado da direita, que é uma direita que está forte neste movimento mega, também a Inglaterra está a crescer bastante e vai ter apoio. O Elon Musk também já falou do Nigel Farage, e portanto vai haver esse apoio e vai haver essa crença. O que será a Inglaterra uma coisa? Vai ser uma hecatombe em termos do que é o sistema político, que todos nós sabemos, foi sempre um sistema político bipartidário. E em todo o último século que nós nos lembramos, entre conservadores e trabalhistas, portanto, vai ser um tema para continuar a acompanhar, e ainda por cima, depois isto E tudo depois temos a ligado Alemanha, à Alemanha, que tu é a tens a cereja em Alemanha, cima que do é bolo. o Friedrich Merz fez aquele movimento político da questão dos refugiados e da imigração no Parlamento, e isso causou-lhe danos e perdeu pontos, e que perdeu pontos à conta da AfD. Portanto, abriu alas para que, de facto, as pessoas queriam mais questões mais duras, mais de lei e ordem musculadas, e, portanto, a AfD continua a ser reforçada. O SPD também subiu 3 pontos e a CDU perde com esta aproximação, digamos assim, à AfD, o que é uma coisa curiosa, mas é uma daquelas coisas que nós vamos ter que acompanhar, mas Sim. este movimento à direita vai continuar fortíssimo, esta é a realidade, portanto vamos ver. E Sugestões, não é já, assim? já, já há analistas que falam inclusivamente de um apoio informal da AfD ao possível governo de CDU que vai sair das eleições do próximo É, dia 23. não está fora de questão, porque Sim. se estas políticas forem mais à direita, o próprio AfD vai ser também uma. Não está ninguém, aliás, há manifestações na rua contra ligações à AfD, e portanto vai ser mau para a Alemanha em termos de estabilidade na rua. Se houver uma estabilidade Uhum. política governativa entre a CDU e a AfD, foi o povo que decidiu daquela maneira e votou nas urnas. E se assim falhou, foi porque se calhar o SPD que está no governo falhou redondamente. Esta é a verdade. Pronto, agora vamos às sugestões. Vamos às Coisas mais, sugestões mais engraçadas. Olha, uma série mais polaca que animadas. se chama, na Max, uma série polaca de espionagem que se chama Eastern Gate, recomendo, é muito engraçada. Depois, estreia-se hoje, na Max, um documentário de Pellicot Rape Case, que é sobre esta senhora, a Gisele Pellicot, que foi violada Uhum, uhum. pelo marido, depois não sei quantos homens a violá-la e não sei o que mais. Portanto, estreia-se hoje, foi um caso que, como todos sabem, marcou profundamente França e até ao lado do feminismo, da afirmação das mulheres. Eu acho que é capaz de ser interessante, portanto é uma das coisas que eu vou espreitar hoje, está aqui este caso da Gisele Pellicot. A outra coisa que eu vos recomendo, também na Max, mas isso eu já vi o primeiro episódio, chama-se The Takedown American Aryans, que é sobre os americanos arianos, a extrema-direita americana, portanto aquilo tem a ver um agente federal que investigou depois o desaparecimento de uma mulher e depois leva ao desmantelamento.
Há uma série que eu vi o primeiro episódio, eu estava com alguma expectativa, só para dizer, portanto, não ponhas isso depois em destaque lá na Certo, peça, certo, certo. mas é só chamar a atenção. Eu gosto muito de série de livros dos policiais nórdicos, e estreou-se uma série que se chama de Are Murders na Netflix. Estreou-se a semana passada, na quinta-feira, eu vi logo na quinta à noite. Eu vi o primeiro episódio e já estava a dormir, confesso. As coisas, eu não gostei nada desta série, sinceramente. O primeiro episódio achei bastante fraco e, portanto, nem tudo é bom. Se calhar outras pessoas vão gostar muito. Eu, sinceramente, esta série achei bastante fraca. E pronto, e portanto, deixam as sondagens de sugestões de séries, deixo-vos aqui. Deixo só uma nota que começou este mês um ciclo gigante na Cinemateca, dedicado a um realizador muito forte nos anos 30, anos 40, que foi o Michael Curtis. Fez todo o tipo de género de filmes, vai continuar no próximo mês também, portanto, para quem gosta, recomendo. Este livro eu queria vos recomendar, que é o da Ludmila Ulitskaya, de Cavalo de Ferro, o caso Kotsky, porque eu tinha chamado, quando o comprei, chamei a atenção, e depois isto tem a ver com algo que é a história de uma família na Rússia com prisões, deportações, e portanto apanha ao fim da era stalinista, e, portanto, eu recomendo isto, mas que é um livro pesado, atenção, e a Cavalo de Ferro tem edições fantásticas, eu gosto muito da Cavalo de Ferro, deixo-vos isto. O outro que me foi a oferta, que já comecei a ler e acho muito interessante nestes tempos, é da Casa das Letras, chama-se O Fantasma Chinês, e é sobre o traficante de armas mais procurado do mundo. Portanto, para quem gosta destas sagas, aliás, há um filme que entra o Nicolas Cage, que se chama O Senhor da Guerra. Um filme que nunca mais apareceu aí nestas coisas, nem nas plataformas, nos TV Cines, nem nos canais de cinema mais abertos, que é O Senhor da Guerra, que era sobre exatamente um mercenário e um tipo que vendia armas em todo lado e em África, que é um filme fantástico, que recomendo, portanto, se conseguirem ver O Senhor da Guerra, é um filme fabuloso. Para terminar, a pergunta da semana é Uhum. assim: como é que os portugueses evoluem na questão do índice que mede a percepção da corrupção? Portanto, estes dados foi que nós já estamos ao nível do Botsuana, que deve E ser do Ruanda. acho que é uma honra para todos os portugueses estarmos ao nível do Botsuana e do Ruanda, acho que é uma coisa de facto. Acho que devíamos até pôr bandeirinhas cá fora a Scolari. Bandeirinhas, já estamos ao nível do Botsuana. Estou a ser irónico, naturalmente. E, portanto, aquilo que eu chamo a atenção é que depois apareceu o Sr. Presidente da República a falar da justiça. Ora bem, a questão da corrupção não é a questão da justiça. A questão da justiça é que a justiça é demorada. Olha o caso do. Ontem, outra vez, ainda Pedro Passos Coelho a ser ouvido por Exatamente, causa do ainda caso andamos do aqui. BES. E à Nada a ver? terceira só. Sim, e portanto, isso é outra questão. O caso da corrupção tem a ver com todos os focos que levam as pessoas a pensar que há corrupção. Quando eu digo em corrupção, não é só o crime de corrupção que está, que é a segunda tipologia do nosso ordenamento jurídico. É vários casos. As pessoas depois não sabem distinguir isto. Porque tráfico de influências para as pessoas é corrupção. Portanto, se houve alguém que contribuiu para o aumento, para nós estarmos pior Da no índice de percepção. percepção, foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Porque o caso das gêmeas é um caso em que, para as pessoas comuns, é um caso de corrupção. E, portanto, Marcelo, em vez de vir falar de justiça, devia. Eu sei que ele não pode falar disto, mas o problema não é só os casos de notícias que continuam a sair, agora também com o Presidente da Câmara de Valor, e que foi comprado e não sei o que mais. Os tipos do Tutti Frutti, questões ligadas a presidentes de quebra aquele de espinho, como se lembram, que até tocou no PS e no PSD, o outro senhor que era do governo Miguel Alves, que era do governo de António Costa, as pessoas verem 75 mil euros no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro, tudo isto são focos que as pessoas entendem como corrupção. Tráfico de influências, ter crianças brasileiras à frente de um tratamento que custa uma fortuna, na percepção das pessoas, isto é corrupção. E, portanto, o problema é que temos cada vez mais com notícias destas. E o problema é aquilo que. Qual é a solução para isto? Olha, gente séria na política, nas decisões. Agora, é isso que nós todos desejamos. Agora, o problema é que há muita gente séria, decente e não sei o que mais, não quer passar por aturar uma série de coisas que é preciso para estar na política a servir as pessoas. E por isso aparece muita porcaria a serviço dos partidos para depois também se salvar na sua vida, sobreviver a ganhar os seus dinheiros. E por isso é isto. Portanto, enquanto não houver as ditas vassouras para limpar de imediato a porcaria, e portanto, quando se apanhar
esta gente, enquanto houver este tipo de gente, com certeza nós vamos ter sempre estas percepções e qualquer dia já vamos ao nível da Suazilândia e coisas assim. Vamos lá É o ver que é. onde é que vamos parar, que carimbos no Exato, passaporte é que precisamos de colocar neste exato. índice de percepção da corrupção. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Até para a Fechamos semana. assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.